Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa edição, a nossa segunda edição do nosso podcast, a Ardavit Sem Engasgo. A ideia de Sem Engasgo é para você não engasgar com a desinformação, que é muito comum hoje no dia a dia. Então, qualquer tema que seja do interesse de vocês podem depois nos dar os feedbacks, mas estamos selecionando algo que seja do interesse de todos, para que a gente consiga desmistificar, chamando pessoas qualificadas da nossa confiança e debater de maneira simples, direta, fácil, rápida, sobre coisas que fazem parte do nosso dia a dia ou sobre dúvidas que a gente quer tirar e às vezes não sabe quem direito, não sabe em quem confiar. Então a ideia é que a gente chame as pessoas para nos ajudar em relação a isso, e geralmente é uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, uma pessoa da nossa convivência. O tema de hoje foi selecionado com muito carinho, pensando em algo que é muito sensível para muita gente, que é a questão que tantas pessoas já se colocaram, né? Sobre a presença de alguma pessoa familiar, você mesmo, numa unidade de terapia intensiva, num UTI, um ambiente que tem uma cultura que pode gerar incerteza, medo, angústia. Então, nada mais justo do que chamar alguém que seja especialista no assunto, uma pessoa que não só é da nossa confiança, muito técnico, capacitado, mas alguém que eu conheço há mais de 20 anos. Não é isso, doutor Silas Lima? Oi, meus amigos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E como o Jarva já vem, né, ele já vem trazendo o tempo de estado da gente. Eu vim pensando nisso no caminho, são nessa brincadeira 25 anos. Por aí, 25 então anos mesmo. É um tempo bom de convívio, um convívio bom, porque estamos aqui hoje e pretendemos seguir nessa, né? Dar mais uns anos, né, na nossa amizade, né? Muito bem, querido. Silas não é só o marido da Pauline, o filho da Dalva e do Edivardo, não é só o pai da Laís e da Sara, é o médico intensivista de Monchê, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Sua formação foi lá em Ribeirão Preto, é isso mesmo? Isso, eu fiz medicina em Campina Grande, fiz a formação em medicina intensiva em Ribeirão Preto. Quando eu terminei, acho que 2 anos após o término, eu fiz a prova de título de especialista de medicina intensiva, junto à MB e à MIB, e a partir de então, respirando esse mundo de UTI. É muito importante, não só em relação à prática da medicina intensiva, mas a gestão da medicina intensiva. Você trabalhou como preceptor nos lugares onde atuou em Recife, atuou em Brasília. Isso eu andei bastante, né? Em Brasília foi no início da formação, então assim que eu terminei, fui morar em Brasília, acompanhando minha esposa no doutorado dela, e comecei a residência em Ribeirão Preto. E naquele momento foi um período muito, muito enriquecedor. Se deparar com grandes serviços, grandes centros, trabalhar neles e poder ser convidado a vir, após terminar a residência, permanecer lá, já em cargos de... O modelo horizontal, depois a gente pode até explicar um pouquinho isso melhor, mas é o que acompanha diariamente o paciente fazendo regime de plantão. Só que aí veio aquele peso, né? Eu fico aqui e faço carreira, ou volto e fico perto da nossa família. E esse foi o motivo do retorno para o Nordeste. E foi com grande gratidão esse retorno. Muito bem. O doutor Silas também é diretor médico, diretor da UTI do Hospital Nucleovida aqui, né? Tem sido uma experiência rica, eu imagino. Sim, sim. Aqui eu vim compor a direção médica do hospital. E por ser intensivista, e aquele local de prazer, na verdade, eu mantenho a coordenação da UTI. Aqui, além de desafios, que é importante, como todo serviço de saúde, a gente vê um grande empenho dos colegas da região em transformar realmente o serviço de saúde de Paulo Afonso como um serviço de referência para a região e para a gente não ficar atrás de nenhum outro serviço de outra localidade. E vem sendo uma experiência muito, muito, muito boa e com resultados. Quando eu falo resultados, eu estou falando em entrega de qualidade de saúde muito bom para a nossa população, nossos pacientes. Que maravilha, é o que a gente deseja, né? Mas sem mais delongas, vamos começar com a pergunta mais básica e eu acredito, né, mais importante. Afinal, doutor Silas, o que é um UTI? O que é um UTI? Por que ela é diferente de um quarto de hospital? Sim. Não, a UTI é uma especialidade nova. A gente está falando da UTI se organizar como especialidade a partir da década de 80. Então, antes disso, você tinha os pacientes mais graves e ele ficava acompanhado
em um local que você tinha os médicos mais especializados e a gente tinha uma equipe que ficava olhando esses pacientes de perto. E viu-se que os pacientes que ficavam nesse local com maior atenção, com médicos com mais experiência, eles tinham sobrevida melhor. Então essas unidades, ela com o tempo, ela transformou-se em unidade de terapia intensiva, ou seja, você vai observar esse paciente teve qualquer sinal de piora, a intervenção que você precisa fazer é imediata. Então, é uma unidade fechada, isso é termos de hoje, é uma unidade fechada, recebemos os pacientes ali, hoje é uma equipe para cada 10 pacientes, tá? Então, como eu me refiro a uma equipe, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, a gente tem um para cada 10 pacientes, e os pacientes, quando eles fazem um sinal de gravidade, algo que possa estar naquele momento ameaçando a vida dele, ou tem a possibilidade alta de poder vir ameaçar nas próximas horas, esse paciente ele precisa manter-se numa unidade bem monitorizado, tendo a vigilância contínua de uma equipe multidisciplinar, que a gente vai garantir que esse paciente receba todo o suporte que é necessário para seu tratamento e seu segmento clínico. Muito bem. Então significa que a UTI é um espaço dedicado para um paciente ficar monitorizado e eventualmente, né, ligado a estruturas que possam fazer com que sua vida fique mais estável, que ela consiga ganhar algum tempo para recuperação. É isso? Isso, é isso e não só isso, né? A gente poderia dividir em momentos. O paciente chega na UTI. Se ele chegou na UTI é porque ele tem alguma coisa ameaçadora à vida dele. Então, nossas ações vão ser para que essa ameaça ela seja reduzida. As primeiras horas de UTI, 6, 12 horas, é para a gente deixar esse paciente sob uma estabilidade clínica. O ideal é que dentro das primeiras 24 horas, essa estabilidade já tenha sido alcançada e agora começa um processo de que ele vá conseguir diminuir a dependência, seja de medicação, seja artifícios, como por exemplo, a própria ventilação mecânica, eu possa começar a tentar fazer essa redução. Então esse prazo em torno de 48 horas, 2 dias de internação, para a partir daí eu começar a pensar na reabilitação desse paciente. E esse modelo de trabalho na UTI é algo mais novo, a gente está falando dos últimos 10, 12 anos, em que se busca estabilizar e já iniciar a reabilitação do paciente. Então a UTI ela não só estabiliza e ganha tempo do paciente grave, estabiliza, ganha tempo, começa a recuperar e começa a reabilitação. Muito bem. Isso significa o quê? Que todo paciente grave deve ir para a UTI, ou pelo menos deveria ir para a UTI? Isso. Todo paciente grave que tem ali possibilidade de recuperação da sua doença, ele deve ir para a UTI. Por que a gente faz esse ponto? Nós sabemos que tem algumas doenças que já foram, doenças crônicas, que já foram tratadas, que já estão em linhas de tratamentos, que eu não tenho mais como reverter essa linha, essa piora clínica. Esse paciente a gente precisa discutir. Levar para uma UTI, eu vou melhorar a sua qualidade de vida. Levar para uma UTI, eu vou recuperar ainda esse paciente, ou faz mais sentido eu poder permanecer com esse paciente, acompanhado de sua família, de todos os seus, num quarto, juntos, bem acomodados, bem acolhidos. Então, isso é uma pergunta importante, até para a gente não estar indo para a UTI, submetendo o paciente a medidas invasivas que não vão mudar o curso de sua doença. Um ponto importante se eu não tenho certeza dessa posição, que seria as bases do cuidado paliativo, esse paciente deve ir sim para a UTI. E lá a gente consegue conversar, a gente consegue ter esse tempo e muitas vezes trazer essa definição até dentro da UTI. Então é sempre agir no pró-paciente e nesse ponto, dar o diagnóstico correto, acompanhar corretamente é fundamental. Muito bem. Isso dá espaço para a gente fazer outras perguntas, né? Até para a gente entender como funciona. Uma das que se faz é como é que se decide assim, que se um paciente precisa ir para a UTI? Quem é que define isso? É o médico da própria UTI? É o médico da emergência? É o médico assistente? É o médico que traz o paciente do SAMU? É todo mundo? Isso é um acordo? Existem critérios que aparentemente precisam ser respeitados. Então, como é que funciona?
Hoje nós temos critérios que até o CFM estabelece. O Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina estabelece para que nós possamos indicar o paciente para a UTI. Eu vou trazer os dois extremos e lá a gente... Os que estão no meio é mais uma questão de classificação. Esse exemplo que eu dei do paciente sem possibilidade de melhorar o seu quadro clínico, porque é uma doença já avançada e que eu não tenho possibilidade de recuperação, esse aqui é um perfil 5. Então, teoricamente, esse é um paciente que não tem indicação de UTI. Já um paciente, vamos pegar aqui um exemplo prático também, o paciente infartou, veio com dor no peito, um infarto, começou a 15 minutos, veio direto para o hospital na emergência, eletro, tem alteração cardíaca, tem alteração eletrocardiográfica, e eu já tenho, foi colhido exames, não tenho nem resultado ainda dos marcadores de necrose miocárdica, ou seja, uma troponina, por exemplo, que é um marcador para eu saber se o paciente está infartando ou não. Só com eletro alterado, esse paciente já é perfil 1 para ir para a UTI. E nesse meio de 5 a 1, são os pacientes com mais evidência da doença, sendo modificadora, a menos. Esse critério existe, mas quem é que aplica? Essa sua pergunta foi ótima. E existe aqui individualidades de serviços. Tem serviço que pede que todo caso seja discutido com o médico da UTI ou um médico dedicado para isso, para definir a ida para a UTI ou não, ou pode ser direcionada pelo médico da emergência. Hoje, vou dar o exemplo aqui do Núcleo Vida, nós deixamos essa definição junto com o médico da emergência. Por quê? O paciente chega e ele tem seu perfil de gravidade. Então, pelo perfil, o médico já vai saber que precisa encaminhar esse paciente na UTI. Mas é importante que ele que está vendo o paciente possa falar que esse paciente ele está de fato grave. Porque o colega que está longe não consegue ver. Ele vê número, vê o que foi passado, mas às vezes a informação de que o paciente está com esforço para respirar, quando você vê alguém cansado, você sente o cansaço. O colega que está na emergência atendendo, ele viu o paciente, não colheu a história direito, não tem sinais vitais, você já cansa só de olhar para o paciente. O paciente dá aquela respiração rápida, uma frequência muito alta, não consegue encher o peito, aquela respiração curta. Eu preciso só saber se é um caso de paliação ou não para confirmar a ida para a UTI. Então, quem está no contato direto com o paciente, ele tem esse maior poder de indicar a UTI. E a equipe da UTI deve estar sempre disponível até para conversar, para entender uma conduta inicial, mas o colega que está avaliando o paciente é quem deve fazer essa definição. Muito bem, perfeito. Existe uma outra colocação sua que vale a pena a gente levantar, que é a questão de o paciente ser, entre aspas, invadido. Significa que a gente coloca dispositivos para poder monitorar a sua situação, não é isso? Então, a UTI é vista também como um lugar tecnológico na medicina, em que há uma série de aparelhos dispostos de uma maneira para poder fazer com que a pessoa ganhe alguma estabilidade, ganhe esse tempo para ter alguma recuperação ou reabilitação nos diferentes cenários, né? Então, existem situações que cada história é uma história, mas existem certos padrões que a gente usa. Afinal, assim, a UTI também pode ser classificada, ou, na verdade, definida pelos aparelhos que existem lá dentro, né? Então, que tipo de aparelho é esse? Como é que ele é usado? Se ele precisa ser usado em todo mundo? Perfeito. Além de um exame físico, né, o que é o habitual que a gente faz, fazer ali uma escuta do pulmão, escuta do coração, do abdômen, ver as extremidades. Se você está numa condição ameaçadora à sua vida, algumas coisas eu tenho que saber a mais. Eu tenho que saber qual a sua frequência cardíaca em tempo real e contínua. Eu preciso saber se o seu coração está passando por algum estresse. Então, colocar aqueles eletrodos que eu consigo fazer a leitura do eletrocardiograma em tempo real, a monitorização cardíaca em tempo real, é de suma importância. Eu preciso saber ainda como é que está a sua respiração. Então, tanto eu consigo ver e medir a frequência respiratória, mais vezes o quanto de oxigênio você está carregando no seu sangue com o oxímetro. Essa seria a monitorização mínima para uma UTI, para um paciente que eu preciso tomar medidas, porque essas primeiras alterações do que a gente comentou aqui, em qualquer doença, é o que vai se alterar primeiro. Então, por que essa frequência cardíaca subiu? Por que a saturação, a oxigenação do sangue diminuiu?
Por que a pressão, né, o manguito de pressão, por que a pressão baixou? Essas perguntas eu tenho que ter obrigatoriamente uma resposta. Se eu não tenho essa resposta, o paciente ele não está devidamente estabilizado, ele não está devidamente na mão, eu não estou controlando o que está acontecendo. Muitas vezes, a gente também tem que saber qual momento é esse. Um fato muito comum, e eu comecei por isso, a gente precisa olhar para o paciente. Esses instrumentos e tecnologias, eles são importantes, são úteis, mas cabe perguntar, como é que o senhor está? E às vezes naquela conversa, a gente encontra uma dor que era por conta de um posicionamento do paciente, isso faz a frequência cardíaca subir, faz a frequência respiratória subir. Então, essa monitorização, ela me dá muito dado, mas nada afasta da equipe de saúde estar do lado do paciente. Então, isso é um ponto muito importante para, além da monitorização, a gente ter a nossa equipe sempre próximo, beira-leito do paciente. Muito bem. Alguns desses pacientes não estão conscientes, né? Não conseguem administrar a própria respiração, a própria pressão, e aí precisam de medidas adicionais, né? Então, esses pacientes precisam ser entubados, a sua respiração passa a ser coordenada por um aparelho, a pressão precisa ser monitorada ou titulada através do uso de fármacos, de medicamentos. Então, esses dispositivos também existem lá à disposição, né? Sim. E cada paciente ele vai ter a sua necessidade para a terapia necessária. Voltando àquele caso do que eu trouxe o exemplo do paciente que ele infarta e vem para a UTI. Infarto é a lesão, infarto do miocárdio, né? É a lesão ali no músculo do coração, o coração perde sua força de contratilidade. Mesmo a gente fazendo o tratamento, dependendo da hora, dependendo do tipo, da hora de início, eu tenho alguma medicação que eu posso utilizar, e essa medicação é um trombolítico, ou seja, ela dissolve esse trombo. Naquele primeiro momento em que a gente dissolve esse trombo, aquela área do coração, o esperado é que ela volte a bater bem, ou seja, tem uma boa contração do coração. Mas, nessas primeiras horas, o coração vai sofrer, ele vai levar um tempo até ter sua readaptação. Não é incomum esse paciente ficar com a pressão baixa, aumentar o esforço para respirar e eu precisar começar drogas, medicações, né? Que aumentem a capacidade de contração do coração, que façam com que essa minha pressão suba um pouco mais, associando a segunda droga, e garanta que o coração está recebendo uma boa oxigenação, circulação, para que esse músculo volte a ser viável. E muitas vezes, apesar de não ter sido um evento pulmonar, eu estou notando tanto gasto de energia, que isso a gente consegue fazer por exames laboratoriais à beira-leito, uma gasometria arterial, que esse paciente está gastando muito esforço para respirar. Ele precisa ser sedado e entubado. Vai passar a respirar com auxílio da ventilação mecânica. Isso vai fazer com que a respiração dele seja de melhor qualidade, com menos esforço e dê qualidade suficiente para que esse coração ele não sofra tanto e a gente poder, após 24, 36 horas, começar esse caminho contrário. Reduzir a sedação, deixar o paciente acordar, reduzir as drogas para essa pressão, manter por conta própria do coração, começar o trabalho em equipe para a gente poder planejar essa retirada do tubo e deixar o paciente novamente em respiração espontânea. Muito bem. Então significa que esses dispositivos eles ajudam a diminuir o esforço do corpo para tentar contribuir para uma recuperação, é isso? Exato. E o legal da medicina intensiva é porque a gente tem protocolos que a gente possa se basear, mas o paciente não lê o protocolo. É verdade. Então a gente precisa caminhar conforme a clínica que ele apresenta. Um exemplo bom, né? Às vezes a gente passa muito rápido, isso principalmente fora do ambiente de UTI, e o time de enfermagem, de fisioterapia que acompanha o paciente, ele é muito rico de informações. Na UTI, a opinião e a visão do técnico de enfermagem que ficou no plantão anterior e ele chega e chama, doutor, esse paciente aqui, quando eu fui dar um banho nele, eu notei que ele interagia mais comigo, ele ajudava levantando a perna para a gente fazer no banho, e hoje ele está ali, ó, não se mexeu, dei o banho e ele
reclamou menos. Ele tem muita informação dessa parte do cuidado. Então, o time de UTI ele precisa ser um time realmente multidisciplinar. Precisa ser interativo, precisam conversar e interagir entre si, né? Isso. E algo que a gente trata é que entrou na porta da UTI, são intensivistas, é o técnico, é o enfermeiro, é o médico, e eles precisam conversar entre si, e esses detalhes fazem toda a diferença. Quando a gente tem uma equipe que é próxima, que conversa sobre os pacientes e conversa sobre o manejo, a gente tem resultados muito melhores, porque não adianta eu deixar apenas a tecnologia se eu não unir a esse cuidado centrado no paciente mesmo. Muito bem. Uma condição que angustia eventualmente acompanhantes e pacientes, os próprios pacientes quando estão conscientes, é o barulho de UTI. O barulho de UTI é o barulho de quê? O monitor, o respirador, contrasta com um pouco de silêncio que existe ao redor, pouca comunicação, até porque não são muitas pessoas, a depender do status da UTI. Sim, e esse tema é um tema muito importante, que é sobre principalmente higiene do sono. A gente traz muito a questão do sono noturno, porque a gente sabe que a noite mal dormida, para a gente, sem doença, em casa, a gente já acorda quebrado, um paciente que está lá, hospitalizado, precisando de recuperação de uma doença grave, ele precisa ter uma boa noite de sono. Então nós usamos o termo praticar a higiene do sono, mas para acompanhar o ruído da UTI. É importante que o monitor cardíaco, que o ventilador mecânico, que as bombas de medicações, todas elas estejam com os alarmes ajustados para que esse alarme ele não toque à toa e ele toque exatamente do que eu preciso monitorizar do paciente. Por dois motivos. Um, porque o barulho em excesso, o paciente ele não vai relaxar. É poluição sonora. Segundo lugar, se eu estiver no local que o tempo todo o alarme toca, como é que eu vou saber se aquele toque do alarme foi real ou eu já acomodei com esse alarme e não vou mais nem olhar e quando eu for olhar vai ser tarde demais? Então, agir nesse cenário de manter o controle de alarme, ele é necessário, ajustar além do alarme, conseguir ajustar a luminosidade, lembrando que a UTI é um ambiente fechado, por muitas vezes eu tenho UTI com janelas, que eu vejo o espaço de fora, mas acompanhar se é dia, tem uma UTI iluminada, se é de tarde, começar a reduzir a iluminação e à noite colocar de uma forma que a própria luz aliada com o som não incomode o paciente. Então eu preciso, como eu falei no começo, a gente tem muito essa visão, eu preciso iniciar a reabilitação dentro da UTI. E se eu não começar isso agora, as lesões que esse paciente vai ter, o estresse pós-crítico que esse paciente vai ter para sair da UTI para recuperação, vai ser muito mais difícil de tratar. Muito bem. Existe uma condição associada à visitação desses pacientes, né? Há uma ideia, uma condição relacionada a dificuldades ou restrições de maneira relativamente controlada naturalmente em pacientes que são internados em ambiente de UTI. Mas, ao mesmo tempo, também existem ambientes de UTI dita humanizada. Há uma diferença essencial. Existem tipos ou perfis de pacientes que merecem ser mais ou menos visitados, até para não incorrer em risco para eles próprios? Não, ótimo. Esse conceito de UTI humanizada, ela nasce ali, acho que nos anos 2010 para cá. E o que é que trazia? Primeiro era que a gente trouxesse uma maior abertura, maior tempo de visita, maior flexibilidade. Em alguns casos selecionados, o visitante poder ficar com o paciente. Mas o que a gente vê é que quanto mais tempo esse paciente tem um acompanhante, esteja ou não esteja consciente, é melhor para o paciente e para o acompanhante. Com relação ao hospital Núcleo Vida, aqui nosso UTI é humanizada. Então o paciente interna, o acompanhante fica ao lado. Por quê? Ele consegue entender as etapas de tratamento, ele consegue entender e ver o que está sendo prestado. Eu já falei isso várias vezes, você é um cara que conversa muito bem, tem um tom de voz agradável, é um cara envolvente. Mas eu lhe garanto que o seu Antônio, que nunca lhe viu na vida, vai preferir escutar a voz da filha dele do que a sua. Eu também acredito. Então, ter a família do lado, ela entrega
uma melhor aceitação do paciente com o tratamento, deixa o paciente mais calmo, evita cenários de desorientação e o próprio sofrimento da família reduz muito, porque ele enxerga cada etapa que vem sendo feito e ele enxerga o cuidado que vem sendo prestado. Então isso é muito bom para todos. As equipes que iniciam o processo de permitir a visita ser humanizada, ou seja, contínua, é muito comum no primeiro momento ficar aquela dúvida, vai ficar a visita contínua, não vai ser bom. Depois de 2, 3 semanas, o sentimento muda, poxa, por que a gente não começou isso antes? Entendi. É melhor para todos. Entendi. É melhor a qualidade da comunicação entre família e equipe, né? Há um clima menor de incerteza, embora a incerteza esteja inerente a uma pessoa estar na UTI, porque às vezes a recuperação fica aquém do esperado, enquanto a gente sempre deseja o além. Entendo essas condições. Algumas outras dúvidas em relação à natureza da UTI, porque já se fala-se em UTI cardiológica, UTI neuro, UTIs de perfis diferentes, tem alguma diferença essencial de maquinário, é mais expertise do pessoal, é da natureza do serviço onde essa UTI está inserida? A UTI, de modo geral, ela trata de qualquer especificidade do paciente. Ela se divide, na prática, só existem três diferenças de UTI. UTI neonatal, UTI pediátrica e UTI adulto. Só que se eu tenho um serviço que ele é eminentemente cirúrgico e eu só faço cirurgia, eu posso ter uma UTI cirúrgica. Então, qual é o pensamento que eu tenho disso? Aquela minha equipe sabe manejar muito bem os pacientes cirúrgicos que têm medidas e protocolos específicos. E eu tenho outra equipe que acompanha só esses casos de infartos. Pacientes que ou chegaram infartados ou precisaram de hemodinâmica para fazer um procedimento para tratar o infarto logo. Tem uma frequência cardíaca mais baixa, que vem investigando. São UTIs cardiológicas. Se meu serviço hospitalar ele presta um serviço específico, eu posso e devo ter uma UTI específica para esse paciente. Mas ela é uma UTI. Esse é um ponto importante, porque se a gente acompanhar nos últimos anos, houve uma discussão muito grande de quem é o responsável pela UTI cardiológica. E ficou uma discussão, é o cardiologista, é o intensivista, mas de fato é uma UTI. E entende-se que um colega cardiologista com formação para cardiointensivismo, ele pode estar sim sendo responsável por ela, mas por que eu faço esse adendo? É uma UTI, primariamente é uma UTI. Quando nós tivermos um serviço aqui e a gente estiver fazendo só pacientes com gastropatias, podemos ter uma UTI gastroenterológica. Olha que maravilha. Olha só. Entendi, até porque numa UTI, como o exemplo que se deu, uma UTI cirúrgica, o paciente também infarta. Então, devem estar preparadas para as eventuais intercorrências encontradas classicamente nas indicações para UTI, entendo. Então, muito bem. Tem algumas outras dúvidas ou condições, assim, mas a questão da comunicação é muito importante e a gente sabe que, eventualmente, o desfecho não é o esperado, né? O paciente pode evoluir com uma piora clínica, vários pacientes falecem na UTI, é um dos mitos que se fala sobre UTI, que é de um ambiente de paciente grave, de vai para não voltar, um dos grandes mitos, porque às vezes tem uma indicação pregressa de UTI, principalmente quando você tem alguma perspectiva que ele saia muito sensível de algum procedimento, por exemplo. Mas e como é a comunicação? Vamos supor que um paciente tem uma intercorrência, o tratamento não evolui como esperado, e aí termina falecendo. Como é comunicar a família? Como é lidar com isso? É algo muito frequente no médico intensivista? Sim, isso tanto na formação, é algo que a gente sempre chama, né? O residente de medicina intensiva que vem para acompanhar essas comunicações, tanto a comunicação do dia a dia, quanto a comunicação sobre o óbito. E isso é algo que eu não vou nem falar só da parte das equipes de saúde, mas a gente vem com tanta dificuldade de comunicação na nossa sociedade, que cursos que têm crescido bastante são de comunicações difíceis de saúde, várias leituras, tem vários livros sobre conversas difíceis, que é necessário treinar,
é necessário executar. A medida que mais suaviza e deixa mais fácil é quando eu tenho um familiar que acompanha esse paciente diretamente, por mais que ele reveze, mas se minha UTI é humanizada, esse familiar sempre está lá. Se eu sento, esclareço as dúvidas dele, explico e corrijo a dúvida, por mais que aquele familiar pergunte a mesma coisa 3, 5 vezes, eu vou responder 3, 5 vezes. Muito bem. Na hora que eu mantenho um bom relacionamento, quando eu vou comunicar a piora e quando eu vou comunicar o óbito, só no olhar ele já entende o que aconteceu, aquela conversa é mais amena. Já foi criado um vínculo, né? Já foi criado um vínculo, já tem uma relação, é muito mais simples. Agora, se eu tenho uma UTI fechada, o paciente tem 30 minutos, minha informação de um dia para o outro, ela não tem uma linearidade de conversa. A família entende que a equipe está perdida e muitas vezes, por esse afastamento, ela pensa nisso, vai ser uma comunicação muito difícil, vai ser uma comunicação muito dura, tanto para quem está passando, quanto para quem está ouvindo. Muito bem. Poderia, então, nos dizer o que seria, dar um ou outro exemplo do que é um mito sobre o que se pensa da UTI e que tipo de intervenção você faria para reduzir o efeito desse mito? Se fosse escolher qual era o pior mito a respeito da UTI? O pior mito, né, da UTI é que o paciente entra para morrer. Isso é algo que, assim, acho que todo mundo que já trabalhou com UTI ou escutou alguém que foi para a UTI guarda esse preconceito. Entra na UTI para morrer. Só que aí a gente começou a ter uma taxa de sobrevivência, né? Mas não morreu na UTI. Vai morrer fora da UTI. E a gente, poxa, mas quando chegar em casa vai morrer. Aí a gente acompanha agora 30, 90 e 6 meses, que eu não lembro quantos dias são, 180, se eu não me engano. A gente vê que o paciente, ele não está entrando na UTI para morrer, ele está recuperando, está saindo. E do momento eu preciso reabilitar meu paciente. Um quadro muito clássico disso, eu tenho um paciente com um AVC hemorrágico. Esse paciente ele teve um AVC hemorrágico, ainda está inconsciente, certo? Vamos assumir que ele não estava entubado porque tinha reflexo de tosse e tinha uma condição mínima ali de consciência que eu não precisava da intubação. E o AVC já não está tendo mais nenhuma janela de sangramento. Você conseguiria chutar em quantas horas eu devo começar a reabilitação desse paciente? Com essa descrição, o mais rápido possível. E excelente é uma referência. 48 horas. Em 48 horas, esse paciente ele deve estar em linha de reabilitação. Quando a gente vai olhar isso na prática, vão querer primeiro uma tomografia controle, uma ressonância controle, um Doppler de carótidas, fazer uma série de reavaliações, é pertinente, mas por que não começou a reabilitação? Então, se eu fosse trazer algo de o que a gente tem que evitar o paciente vai para a UTI, ele vai ter toda a condição de recuperação e nós vamos iniciar a reabilitação para devolvê-lo para a vida dele, para a sociedade, seja com necessidade de adaptação ou não, mas eu tenho que investir muito na reabilitação do nosso paciente. Não é apenas ele sobreviver àquele agravo, ele sobreviver, recuperar e reabilitar. Esse é o desafio desses nossos próximos anos. Muito bem, acho que são as palavras de ordem para o médico e para o paciente que está na UTI. Acho que as informações foram muito contundentes, muito claras, muito diretas, só agradeço. Vou fazer só umas pequenas perguntas pessoais para a gente fechar essa entrevista, mas a respeito de algo que eu já até entendo, mas acho que o nosso público não, então ia fazer perguntas como eu fiz para o nosso outro convidado. Por exemplo, você tem alguma cor favorita, Dr. Silas? Verde. Você também é do verde, muito bem. Você tem um time de futebol? Isso eu sei. Acho que o time também é verde. Futebol tem que ter 2 times. Eu entendo. Eu tenho 2 times. O grandioso Palmeiras, que é dispensa comentários.
E o 13 de Campina Grande. Já assistimos alguns jogos do 13, hein? E só alegria aqueles jogos do 13. Nunca deu nenhuma frustração, mas o time do coração. Mas já vimos grandes vitórias do 13. Tudo bem que vai parecer improvável, mas deve haver algum registro na internet sobre isso, que a gente já viu um 13 em São Paulo que o 13 ganhou. Exatamente. Isso é um evento único, é verdade. Algum xodó, algum hábito, o que é que você gosta de fazer? Cara, eu atualmente, antes, há muito tempo, eu gostava de jogar futebol, jogava futebol por acaso com você, que é um driblador nato. Isso ninguém vai acreditar. E já me deixou no chão várias vezes. E para parar esse vexame, hoje meu esporte é tênis. Entrei no tênis, estou gostando bastante. Muito bem. Tem uma comida favorita? Acho que esse tempo morando fora do Nordeste, então as comidas regionais passaram a ser minha comida favorita. Então, rubacão, aqui tem muito baião de dois, né? Um pouquinho diferente, mas comida nordestina é a minha. Muito bem, tem que continuar comendo. Já deve ter provado o bode daqui, que é o que o paciente mais pergunta. Olha, eu vou deixar de comer bode, sim ou não? Então, o grande marcador é o marcador bode. Não, certo? O bode daqui e a água do Rio São Francisco eu já provei os dois. Então pronto, acabou-se. Muito bem, obrigado, Dr. Silas, pelas suas palavras, pela sua inteligência, pela sua presença, por tudo aqui com a gente. E até o próximo podcast. Até mais.